Vamos juntos com as quentes do dia neste sabadão, trazendo uma informação importante que veio uma consulta podendo virar uma oferta oficial na mesa do West Ham da Inglaterra pelo centroavante Caio Jorge. E o que a gente apurou é o seguinte: essa consulta de fato aconteceu. Não chegou a ter uma proposta oficial na mesa porque foi uma sondagem para saber se o clube se interessaria. E o West Ham ele queria uma opção de empréstimo com uma obrigação de compra do jogador. E isso, obviamente, o Cruzeiro descarta de forma veemente. Nenhuma possibilidade do Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesses moldes. A situação seria: o West Ham ele daria 4 milhões de euros pelo empréstimo e aí uma obrigação de compra no total, isso ficaria na casa aí de 25 milhões de euros, que era a ideia inicial do West Ham. E obviamente a resposta do Cruzeiro foi nenhuma possibilidade dele sair desta forma. E até acrescentando, para o Cruzeiro negociar o Caio Jorge nesta janela, teria que ser uma proposta muito atrativa, muito alta, coisa aí de 40 milhões de euros, eu imagino, e mesmo assim, nem sei se dá negócio, hein? Além de tudo, o atleta teria que gostar do projeto e chegar no clube, por esse valor, por essa oferta, para esse clube, eu toparia negócio. Aí o Cruzeiro iria pensar se efetuaria ou não uma venda. Então, é a questão sobre o Caio Jorge, tem que ser coisa muito alta, hein? Muito alta para balançar o Cruzeiro e para pensar numa negociação. E é aquilo que a gente já falou há algum tempo. O Cruzeiro agora quer valorizar os atletas. Não vai ser qualquer proposta que vai chegar, que o departamento de futebol, chefiado aí pelo Joaquim Pinto, tendo o Pedro Júnior e o Pedro Lourenço, que eles vão aceitar qualquer proposta. Para vender um jogador por uma proposta abaixo aí do que pensam, né? Claro, é um desejo, o Pedro Lourenço é o dono, né? Se ele falar, não, por esse valor acho que pode negociar, aí o Cruzeiro ele faz a negociação, mas a ideia é valorizar ao máximo os ativos do clube, porque o mercado é assim, né? Ninguém facilita nada quando o Cruzeiro vai comprar, porque o Cruzeiro tem que facilitar quando é a vez do Cruzeiro vender. Então, vamos acompanhar todo este cenário que envolve o centroavante Caio Jorge. E a informação que sacudiu aí as redes sociais, que balançou todo mundo, envolve o meia Gerson, ex-Flamengo, que hoje está no Zenit da Rússia. Essa informação foi trazida aí em primeira mão pelo Pedro Rocha, o grande Pedro Rocha, jornalista do GE. Globo, e a gente foi buscar algumas informações a respeito. Primeiro, esse é um nome que, obviamente, né, não só o Tite, como todo mundo gosta, né? Qual clube não teria interesse em um jogador da qualidade do Gerson? Mas, claro, é um atleta que com o Tite voou, né, nos tempos de Flamengo. Então, claro, era um desejo, ou é um desejo do técnico Tite de ter ou de trabalhar novamente com o Gerson. E, óbvio, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do jogador, ao atleta, e o Gerson, na verdade, está doido para deixar o futebol russo, né? Não se adaptou como imaginava, e alguns clubes já procuraram, mas nenhum conseguiu êxito até o momento. Então, pelo Gerson, existe sim um interesse de voltar ao futebol brasileiro, trabalhar com o Tite novamente, é uma coisa que mexeria com o atleta. Mas aí vem a parte do Cruzeiro, o que a gente apurou o Cruzeiro fez uma consulta ao Zenit e a pedida ela faz com que a negociação seja praticamente impossível. A resposta do Zenit ao Cruzeiro foi: o preço do Gerson é 40 milhões de euros para o atleta ser negociado. Claro que poderia ali ter uma negociação, abaixar um pouco o valor, mas em termos do que eles pagaram à vista,
mais comissão e etc., é o que o Zenit hoje entende que é o valor para liberar o atleta no mercado. Então, por isso, não teve nenhum avanço na questão e o cenário teria que mudar completamente para que o atleta pudesse retornar ao Brasil e jogar no Cruzeiro. Repito, é um jogador que interessa e pelo fato de ter o Tite, poderia ser um trunfo, mas com esses valores aí, é uma negociação praticamente impossível, vista como impossível, né, ou quase que impossível, dentro da Toca da Raposa 2. Vamos seguir acompanhando e apurando, mas é fato também que o Cruzeiro trabalha não com um cenário de todo jogador será neste nível. Claro que o Cruzeiro vai se reforçar em algumas posições e aí não necessariamente terá um jogador do calibre aí do Gerson, por exemplo. Mas a ideia é, nestes movimentos aí para reforçar o time, que sejam atletas de muita qualidade para realmente subir o nível da equipe, pensando em 2026. Tá falado, pessoal? Deixa eu chamar o Rubem Júnior também para a resenha. É um dia com muitas notícias relevantes, quentes no Cruzeiro, mercado aquecido. Fala aí, Rubem Júnior, um abraço, boa noite. Falo sim, Cirilo, boa noite a você, ao Edu, para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando para toda a Nação Azul, 6h44, inclusive o Pedro Lourenço, né, disse que 2 contratações de peso vão acontecer e quem sabe esse presente de Natal acontecendo, até porque a temporada está antecipada. Então, nomes surgem, toda a Nação Azul ligada na Itatiaia, aumente o som, até porque o Cruzeiro vem reformulando seu elenco, aproveitando também alguns atletas que são moeda de troca, muito sigilo, muita cautela e valorizando os seus ativos. O nome que surge e que já rodou, né, em algumas oportunidades, agora o sinal eletrônico marcando 6h45, é do Gerson, 28 anos, passagem pelo Flamengo, seleção do Brasil, acabou, né, não tendo sequência depois que foi negociado para o futebol russo, tá no Zenit e o Cruzeiro que já namora e gosta do futebol do Gerson, encaixa no perfil, só que e o Zenit vem fazendo parte, né, de toda a pauta do Cruzeiro, quis contratar o Jonathan Jesus, fez consulta pelo Caio Jorge, tá pedindo pelo Gerson uma quantia que o Cruzeiro considera inviável, cerca aí de 40 milhões de euros, na casa dos 260 milhões de reais. Lembrando, o Gerson foi contratado pelo Zenit no meio da temporada por 25 milhões de euros. O Cruzeiro tenta negociar, tem uma equipe competente para isso, utiliza também das suas moedas de troca, mas no momento, até por tudo que envolve ali a questão de investimento e contratação, 260 pelo Gerson. O Cruzeiro vai aguardar ou pelo menos negociar um pouco mais. O interesse existe, a informação da Itatiaia. Pois é, e tem essa história aí, né, Rubens, do fim das contas do envolvimento do Jonathan Jesus, ou melhor, do interesse do Jonathan Jesus do lado de lá também, às vezes faz o famoso bem bolado, né? Até o Zenit consultou o Caio Jorge, mas o Caio Jorge, o Cruzeiro não tem nenhum tipo de pretensão de negociá-lo e até o Jonathan Jesus, né, que o Zenit apostou aí os seus 8 milhões de euros e o Cruzeiro negou, vende acima dos 12. E se o Jonathan acabar, né, tendo um tipo de negociação, numa moeda de troca, no momento não é interesse do Zenit. O Cruzeiro vai negociando para tentar, pelo menos, almejar algo que possa ter uma negociação em termos ali de valores um pouco mais dentro da realidade, até porque 260, o Cruzeiro tem muita responsabilidade financeira também. É um dinheirão, né, o Edu, mas não sei, assim, quais as pretensões do Cruzeiro nessa história, nessa negociação, que o Jonathan Jesus é um interesse lá do Zenit, eu acho que o Gerson é um interesse de qualquer clube brasileiro, né, inclusive o clube que ele estava, o Flamengo. É um grandioso jogador, é um cara que até outro dia era da seleção brasileira e deu um passo na carreira
Não sei, eu não sei se ele se arrependeu, porque eu não perguntei a ele e ele não falou sobre isso. Mas é um passo dado por ele que o tirou da seleção brasileira. Claramente ter ido jogar na Rússia, que está impedida de disputar as principais competições, é um atraso para quem quer ser protagonista, né? Para quem quer jogar, quem está na seleção brasileira, quer estar no radar das principais equipes, das principais competições. Antes dessa história toda triste, que está envolvida a Rússia, o Zenit jogava a Liga dos Campeões todo ano, né? Liga dos Campeões da Europa. O Zenit poderia enfrentar o Real Madrid, o Barcelona, o Manchester City, o Liverpool, estava nesse bolo aí. Mas não vem disputando as principais competições e atualmente jogar na Rússia é jogar no mundinho lá. E um cara como o Gerson, certamente ele vislumbra o retorno a um mercado relevante. É um cara que ainda não tem 30 anos de idade, com um potencial técnico impressionante e quase incomparável aqui no nosso futebol brasileiro, né? Dos caras que jogam por aqui. Não sei, tem que negociar, mas o Gerson no meio campo do Cruzeiro ia encaixar direitinho, Edu. Ou se ia muito, e jogou com o Tite, né? Era o Coringa do Tite na época de Flamengo, foi muitas vezes convocado também pelo Tite para a seleção brasileira, se encaixaria perfeitamente naquilo que a gente vem falando ao longo da semana, desde que o Tite foi anunciado, né? Jogador que faz o lado direito, um meia que faz o lado direito, aliás o Gerson faz praticamente todas as funções no meio de campo, mas onde eu acho que ele sai melhor, entrega mais, jogando como meia pela direita. Enfim, seria uma baita contratação. Dos 20 clubes de Série A, eu não tenho dúvida que 25 querem o Gerson, mas todos esbarram na questão financeira, que realmente 40 milhões de euros não é para qualquer um, né? E aí o Cruzeiro vai tentar negociar, ou está tentando negociar. Pode ser que o Jonathan Jesus entre como troca, e aí tem que ver o tamanho da valorização do atleta. Rubem Júnior falou aí de Caio Jorge, mas é que Caio Jorge é um dos jogadores mais importantes desse Cruzeiro, absolutamente protagonista na temporada de 2025, que não aconteceu com o Jonathan Jesus, que foi um reserva, utilizado agora nessas 2 partidas contra o Corinthians, nas semifinais da Copa do Brasil, mas antes disso não se falava, né, em troca na zaga do Cruzeiro, porque Fabrício Bruno e Vidalba fizeram uma grande temporada, sobretudo a partir do momento que o Leonardo Jardim assumiu o clube. Mas que bom, cara. Fico imaginando a satisfação do torcedor do Cruzeiro ao escutar esse tipo de especulação, né? Quando começam as especulações, aí sai um nome como o do Gerson. Depois do Cruzeiro anunciar um treinador como o Tite. Cara, é sinal que o clube está pensando muito grande para a próxima temporada, que vai ter nada mais, nada menos do que uma Copa Libertadores da América. E você pode negociar também, assim como o Cruzeiro, o seu carro, o seu seminovo, que está te esperando no Shopping Show Automall. São mais de 1.000 opções para você escolher. Lá no Shopping Show Automall, você tem concessionária? Quer carro zero? Tem. Você quer as melhores lojas de seminovos de Minas Gerais? Todas elas estão em um só lugar, no Shopping Show Automall, o melhor shopping de automóveis do nosso estado, localizado na Rajagabalha 2440. Lá vai dar negócio, as melhores financeiras estão lá também. Você não precisa sair de lá para nada. Você entra, negocia e já sai com seu carro novo para iniciar o ano motorizado e com carro com a chancela Shopping Show Automall. Repetindo, Rajagabalha 2440. Pegando uma deixa do que você comentou há pouco, né? Para o torcedor do Cruzeiro, certamente ouvir uma especulação de uma possibilidade de contratação do Gerson é o cara vendo a comprovação de que o Cruzeiro está subindo de patamar a cada temporada, né? É um Cruzeiro que passou por dificuldades que ficaram para trás. Que ano a ano, né, Rubem Júnior? Você que está acompanhando de pertinho também sabe de perto o que esse projeto tá desenhando aí para os próximos anos. Cruzeiro vai subindo um degrau por temporada, né? E aparentemente a volta à Copa Libertadores, que já teve, inclusive, nesse ano, o Cruzeiro já teve um protagonismo no Campeonato Brasileiro, pensando em resultados, né? Mas é um Cruzeiro também subindo um degrau, buscando o protagonismo no mercado, né? Na busca por contratações, nas especulações, na luta por atletas. A cada temporada o Cruzeiro vai subindo um degrau. E para esse ano o recado é muito forte. Só um detalhe, né? A partir do momento que começa uma especulação e que o nome que sai é Gerson, você joga uma expectativa lá em cima, né? Sim. Ao mesmo tempo que é muito bom, e eu concordo com você e falei isso, porque você passa pro seu torcedor o quanto você tá pensando grande. Ambição. Estou ambicioso no mercado.
Mas quando você cita o nome do Gerson, você joga lá em cima a expectativa. E aí a chance de não dar certo, ela existe por conta do valor. E se vem outro nome, tem muito nome abaixo do Gerson, né? Então vai ter torcedor que fala, porra, mas acordei com o Gerson, dormi com o Gerson, acordei com o fulano de tal. Mesmo que o fulano de tal seja um grande jogador. Então é perigoso, olhando por esse lado também. Mas é satisfatório. O nome do Gerson é muito grande. Siga, Rubens. A régua, né, tá muito alta e o Pedro não faz questão hora nenhuma de esconder que o Cruzeiro vai buscar contratações pontuais. E até pelo que a gente vem apurando, né, JVC, no dia a dia, o Joaquim Pinto hoje é o diretor esportivo, ele tem a responsabilidade de contratação. Talvez a maior contratação do Cruzeiro, pelo menos é assim que a diretoria entende, é a manutenção do elenco. Por isso chega a proposta pelo Caio Jorge, veio o Zenit, agora o West Ham da Inglaterra, né, oferecendo cerca de 25 milhões de euros para a contratação. E o Cruzeiro não tem interesse nenhum de negociar nenhum tipo de atleta que é considerado, né, da equipe titular. Por isso, a manutenção do elenco com o reforço para as opções foi o que sofreu o técnico Leonardo Jardim e indo de ano a ano, galgando, né, os objetivos. É assim que pensa o Cruzeiro. Até pelo peso das contratações, o sigilo vai ser mantido. Então, o Cruzeiro mantém o seu elenco e busca ali as suas alternativas, o que acabou sofrendo durante a temporada. Hoje, dentro do Rádio Esportes, a gente trouxe a palavra do Gabriel Barbosa, que ontem, né, concedeu uma entrevista ao programa Podpah, que garantiu que tá tranquilo, tem um contrato, 4 anos. Fato é que o Cruzeiro ainda, dentro das suas possibilidades, tá no mercado buscando algo que possa favorecer o clube. É um ativo, Gabriel Barbosa tem 29 anos, mas também não pode, né, de forma alguma desperdiçar, lembrando os vencimentos que são muito altos. Mas o Cruzeiro está no mercado, tem o Gabriel Barbosa blindado para, quem sabe, um futuro e tendo a negociação e um outro destino. JVC. Boa, Rubens. Ô Edu, sobre essa história do Caio Jorge, citada pelo Rubens, o West Ham seria uma boa pro Caio ou melhor esperar um negócio um cadinho maior? Lembrando que o West Ham não tá bem essa temporada. Mas é a Premier League, né? Aí Sim. depende muito do sonho do atleta. O Caio Jorge já esteve na Europa. Eu não sei se fascina tanto o West Ham. Se brilha aos olhos, né? Eu não acho que no caso do Caio Jorge, o West Ham especificamente, ele brilha os olhos do atacante, não. Talvez mais Tá lutando pra ficar na elite, inclusive. O West Ham tá na zona de abaixamento. Aí você chega lá numa pressão muito grande, não performa porque a equipe não tá bem, e aí você vai ter que remar tudo de novo, né? E isso tudo que a gente tem dito aqui de Gerson, Cruzeiro jogando Libertadores, Caio Jorge, o artilheiro do Brasil, às vezes é melhor você dar uma sequência naquilo que vem dando certo para depois dar um passo ainda maior, né? Então, acho que nesse momento... 23 anos, né, Edu? Pois é, ele é jovem ainda. A cabeça do Caio Jorge, imagino que esteja voltada para Belo Horizonte, para o Cruzeiro, para a temporada de 2026. E é muito legal falar do Pedro Lourenço no mercado, né? Supermercado do Cruzeiro, né? Ele está buscando um supermercado para o Cruzeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.